Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Julgamento no Supremo Tribunal Federal do chamado Mensalão, transmitido ao vivo por TV e pela internet, que expõe bastidores da justiça ao exibir a atuação de magistrados, os expedientes e recursos da acusação e da defesa e a reação dos réus, gera aplausos e protestos. Hoje, nós recebemos o jurista Miguel Reale Júnior, professor titular da Faculdade de Direito da USP e ex-ministro da Justiça, para uma avaliação deste que está sendo considerado o mais rumoroso julgamento da história do judiciário brasileiro. Eu agradeço muito sua presença aqui. Professor Miguel Reale, personalidades acham que esse é um julgamento emblemático, considerando o envolvimento de pessoas muito importantes no universo político e, inclusive, no mundo das finanças, dos negócios. No seu entender, é realmente um julgamento emblemático, um dos mais importantes ou mais importante da história do Supremo? Não apenas pelas pessoas envolvidas e pelas questões que estão colocadas, mas também, como você destacou no início, a transmissão ao vivo e a visualização desse julgamento pela televisão ou pela internet tem dado uma efetiva dimensão a esse julgamento, muito maior do que qualquer outro no passado. Houve casos rumorosos no passado, também entregues ao Supremo ou a tribunais inferiores, mas com repercussão, mas jamais teve tanta repercussão quanto este, né? Existe um senso comum de que justiça no Brasil é para pobre, a questão dos 3 P's, pobre, preto, prostituta. E a condenação de pessoas que envolveriam uma outra figura que o senso comum fala muito, que é o colarinho branco, né? Isso pode trazer um resgate, inclusive, de confiança de que justiça pode ser para todos? Primeiramente, há um conhecimento enganoso. Há muitos casos de crimes financeiros com condenação. Foi feito um levantamento, inclusive, pela Escola de Direito da GV, demonstrativo de um número considerável de condenações em crimes financeiros. Mas nunca houve condenações mais expressivas combinando o mundo financeiro com o mundo político. Então, este é, sem dúvida, um caso exemplar nesse sentido. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal também não tinha se dedicado efetivamente a dar uma resposta a esses casos em que políticos, por questão de prerrogativa de função, são julgados por ele, Supremo Tribunal Federal. E houve, sem dúvida nenhuma, uma movimentação da população, não no sentido de condenação ou de absolvição, mas no sentido de que houvesse julgamento. Acho que a pressão popular foi muito mais no sentido de que levem a julgamento. E era este o objetivo do Supremo, especialmente na presidência do ministro Aires Brito, que designou uma data, que combinou um procedimento administrativo para combinar efetivamente a organização do Supremo para esse julgamento. Professor, mas há também quem entenda que os magistrados do Supremo extrapolam nesse julgamento, prevalecendo muito de convicções pessoais, um olhar subjetivo. No universo político, principalmente petista, o próprio presidente Lula, na condenação de José Dirceu, diz que essa condenação, esse julgamento foi uma hipocrisia. O ex-ministro José Dirceu, ao ser condenado, também falou. Ele disse que foi condenado por um juízo político e de exceção. O ex-presidente do PT, José Genuíno, também fez uma referência semelhante, dizendo que a condenação dele foi sem provas e uma grande injustiça. Eles estão exercendo o direito de espernear, como se usa entre os advogados, ou isso é uma exclamação catártica, né, de indignação de quem não aceita, ou de fato, eles têm razão, há um exagero na ação dos magistrados no Supremo. O que os réus condenados poderiam dizer? Nada, não podiam dizer nada. Podiam reconhecer que a condenação é justa? Não,
tem o absurdo de dizer que o Supremo Tribunal Federal, com a visualização de toda a sociedade, com transmissão direta de televisão, com os advogados em pleno exercício do direito de defesa, com contraposições entre relator e revisor, seria um tribunal de exceção, um tribunal político? É um absurdo de tamanha grandeza. Mas o próprio ministro Lewandowski diz que esse julgamento estava se desenrolando de forma pouco ortodoxa. Eu duvido que se possa estabelecer uma comprovação dessa afirmação, até porque o Lewandowski, em vários casos, até opinou pela condenação de vários dos réus, e creio, inclusive, que é um pouco contraditória a condenação que ele faz de uns e a absolvição que ele faz de outros. O próprio ministro Toffoli, que é uma pessoa que foi ligada ao PT, acabou por condenar José Genuíno. A maioria dos membros deste colegiado, hoje de 10, porque houve uma aposentadoria do ministro Peluso, desses 10, 8 foram indicados pelos governos do PT. Portanto, é muito difícil dizer que esse é um tribunal de exceção, né? As discussões são abertas, são livres, há contraposições. Eu posso concordar ou discordar de algumas posições que foram assumidas pelos ministros, mas muito longe de dizer que esse é um tribunal de exceção, que é um coisa O senhor política. está dizendo que pode concordar ou discordar. O senhor observa alguma ação, decisão de constitucionalidade duvidosa, ou mesmo mudança na jurisprudência garantista no âmbito penal? Não vejo nem mesmo no crime de corrupção. Acho que a ministra Rosa Weber, no caso de corrupção, teve uma posição que contraria, e o próprio Lewandowski acabou adotando essa posição, que contraria o que é manifestamente estabelecido pelo Supremo e pela doutrina com relação ao crime de corrupção. Ou seja, a corrupção, o recebimento de alguma vantagem, de uma vantagem indevida, ela deve visar a prática de um ato de ofício. O que o tipo penal exige é que haja a intenção de ser praticado o ato de ofício. Se o ato de ofício é praticado ou não, não é elemento do crime de corrupção. Tanto que, se for praticado o ato de ofício, aumenta-se a pena. Então, não houve uma alteração significativa. As posições do Supremo, que estão em debate mais acalorado, é a questão da configuração do crime de lavagem de dinheiro. É a primeira vez que o Supremo efetivamente se deita sobre essa questão da lavagem de dinheiro, da qual ontem o Duda Mendonça foi absolvido. Há algumas posições com as quais eu concordo, outras não. Por exemplo, não pode haver lavagem de dinheiro por aquele que é o autor do crime antecedente. Ou seja, o que é a lavagem de dinheiro? Tem que haver um crime antecedente, esse crime antecedente deve ter produzido um valor ou um dinheiro, e alguém vai ocultar ou dissimular esse dinheiro. Para que ele seja responsabilizado, como o caso do Duda Mendonça, é necessário que ele saiba que esse dinheiro é produto daquele tipo de crime que está elencado como crime antecedente. E o que se decidiu ontem é que não havia elementos de prova indicativos de que o Duda Mendonça soubesse que aquele dinheiro era fruto de um crime de corrupção. Ele podia até desconfiar que fosse alguma coisa ilegal, é evidente que ele não podia deixar de desconfiar. Mas ele podia pensar, por exemplo, que fosse Caixa 2. Ele não sabia que era VisaNet, Banco do Brasil e todo aquele imenso jogo que levou ao aparecimento desse dinheiro. Eu tenho uma última questão, muito rapidamente, que é a reação, não dos réus, ou de pessoas assim ligadas no partido do PT, mas cientistas, intelectuais, mesmo pessoas da sua área do direito, estudiosos do direito, em que eles entendem que esse julgamento acontecendo neste período eleitoral, os nervos estão aí à flor da pele, foi assinada uma carta aberta ao povo brasileiro, se posicionando contra a transformação do julgamento no que eles entendem está sendo um espetáculo de linchamento e convocando redes sociais, a população, a uma reação contra isso. Essa movimentação, no seu entender,
na sociedade é previsível, surpreendente ou preocupante? Nem surpreendente, nem preocupante. É muito limitada, muito restrita. Há alguns intelectuais, eu creio que da área jurídica é muito pouco a reação nesse sentido. Pode-se divergir, mas não se vê. Na verdade, querer transformar o Supremo Tribunal Federal nesse julgamento, num tribunal de exceção, e dizer que o julgamento, porque nós temos eleições de 2 em 2 anos, então tem que esperar, não pode ser. Então, entendem então que a eventual condenação dos líderes do PT repercute eleitoralmente. Então não se pode fazer julgamento porque vai repercutir eleitoralmente. Então eles se querem então que não haja repercussão eleitoral, ou seja, se quer pôr um esquecimento e dizer não, vamos julgar numa época em que se possa pôr um apagador em cima e não ter nenhuma repercussão eleitoral. O que interessa é, novamente, eventualmente enganar a população, fazer de conta que não houve o que houve. Ou seja, eu não vejo essa reação consistente, vejo uma coisa muito limitada, extremamente limitada, porque sem dúvida nenhuma, estranhável, não vou dizer que é preocupante, mas estranhável dizer que um julgamento dessa natureza, por o Supremo Tribunal Federal, com todas as garantias que foram estabelecidas, seja um julgamento de exceção. É uma desculpa um pouco esfarrapada. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite.